Qual é essa relação que você faz do futebol com a história? Que eu creio que foi daí que surge essa base, né? Para você ter essa ideia de materializar como que você vê o futebol, como que... Aí que está essa grande questão, que leva a um trabalho que começa em 2010 como uma aula especial, assim. Essa aula surge num colégio em Atibaia. Na época eu tinha um colega, né, que também é historiador de formação, que é o professor Leandro. Nós não trabalhamos mais juntos, nós trabalhávamos juntos. E decidimos fazer naquele ano, que era um ano de Copa do Mundo, foi a Copa da África do Sul, contextualizando a Copa do Mundo. Vamos fazer um aulão aí, assim, né, pegando o jogo para falar de história. E na divisão do trabalho, ele falou assim, eu quero fazer um painel da história do Brasil pelo viés do jogo. Aí fez, ficou bem bacana, inclusive. E eu pensei, por que eu posso fazer? Eu vou pegar uma coisa da história geral, então. Né? Mas não necessariamente apenas de história geral. E aí eu falei, vou falar de Copa do Mundo. Sim. Que é um mote legal, assim, né? E é ano de Copa do Mundo. Eu falei, posso fazer? Falei, então você faz e divide. E aí, cara, a partir daí a gente faz essa aula em 2010, na véspera da abertura da Copa do Mundo. Essa aula vai se repetir em 2013, no mesmo colégio. Nós trabalhamos juntos lá, inclusive até 2013. Depois eu saí, né, e a gente parou de trabalhar junto, eu moro na mesma cidade. Eu costumo brincar assim que eu sou muito mais teimoso que ele, né, porque ele seguiu a vida, né, foi lá fazer mestrado e tal. E eu não consigo largar disso, assim. E aí, ao longo desse processo, da primeira edição da aula, da segunda, no meio do caminho, foi, preciso escrever um negócio, né, porque eu já tenho muita informação organizada para a aula. Agora isso aí eu quero que se torne um texto. Aí eu falei, mas se eu vou escrever, vai ter que virar um livro. Só que é um processo longo, né, cara? Eu tô falando de uma coisa que começa a surgir mais ou menos entre algum momento entre 10 e 13, a primeira edição vai vir em 2019. E a primeira edição veio em 2019 porque eu não aguentava mais olhar para aquilo e falar, cara, eu preciso publicar esse negócio. De qualquer maneira, assim. Então, na verdade, esse é um texto, é um material. Ultimamente eu faço um joguinho de palavras meio miserável, assim, mas eu acho que ele ajuda a fazer sentido. Eu digo assim, esse aí é um livro, é um texto que ele não quer colocar a história a serviço do futebol. A minha jogada é trazer o futebol e colocar o jogo a serviço da história. E aí ele trabalha isso no entroncamento entre as duas coisas. E a história que me interessa é principalmente a história ensinada. Porque para mim, assim, esse livro tem muito a ver com a minha caminhada como professor em sala de aula. Eu sou professor de ensino médio. Não está uma situação complicada, assim, que a gente pode abordar no outro momento. Mas eu sou isso ainda. Eu sou um historiador e professor de ensino médio. Então, o que eu acabei entendendo, assim, é que o futebol, o jogo, muitas vezes, ele pode ser uma expressão de coisas importantes da história estudada. Tanto quanto essa mesma história estudada vai se ver refletida no jogo, vai refletir o jogo. Não tem muita saída, assim. Então a minha jogada é essa, né? Eu quero não fazer necessariamente um livro sobre futebol, sobre o jogo. Eu não sou um historiador do futebol. Não me interessa contar a história das Copas do Mundo, até porque isso já existe. Me interessou construir um texto em que você tenha temas importantes da história estudada em sala de aula e como é que eles se ligam à dinâmica do jogo. E aí, pegando esse caminho, não só da Copa do Mundo, mas muito das Copas do Mundo. Basicamente, a proposta é essa.